Agora gostaríamos de convidar a nossa palestrante, que estará falando a respeito da educação de surdos, conhecendo a educação de surdos na Colômbia. E para mediar essa mesa, gostaríamos de convidar a senhora Elaine Bulhões. Por favor. Boa tarde a todos. Essa pessoa que foi convidada, a senhora Edith, ela gostaria de convidá-la agora para poder profanar a sua palestra. Sai. Achei que não ia sair. Eu não sei proferir. Mas tudo bem. Ela é da cidade de Bogotá. Ela é da cidade de Bogotá, na Colômbia, e a formação dela é em psicopedagogia, com formação especializada em educação sexual. E também mestrado em andamento na área de linguística. Os estudos surgem nessa perspectiva do que acontece na Colômbia. Como são esses estudos? Posso começar então? Tá tudo bem? Posso começar sinalizando? Antes de mais nada, vocês me perdoem, mas eu estou aprendendo língua de sinais brasileira. Caso vocês não entendam, eu vou recorrer aos sinais internacionais, mas eu vou tentar trabalhar aqui e proferir a palestra em Libras. Esse é o tema da minha palestra. Eu vou falar do panorama geral, as várias visões do que acontece na educação de surdos na Colômbia. Me desculpe, você poderia passar o slide, por favor? O slide, por favor. Obrigada. Então, antes de mais nada, eu gostaria de trazer algumas reflexões a respeito da educação, do que acontece na Colômbia, pensando que todos estamos no mesmo barco, mirando um futuro, mirando objetivos. Nós temos alguns alunos surdos aqui sinalizantes neste barco, só que a gente precisava pensar, antes de seguir caminho, antes de seguir com o nosso destino, eu queria questionar vocês, fazer alguns questionamentos com relação à primeira pergunta que está ali. Ih, sumiu? Ah, tá. A primeira pergunta que está ali. O que é educação? A gente fala sobre educação o tempo inteiro, mas eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho a respeito do que é educação. Ah, tá. Me perdoem. Me perdoem. Então, voltando ao que eu havia falado, o que é educação? A utilização de dispositivos didáticos? É melhorar o ensino-aprendizagem? O que é isso? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho com relação a isso. Também, quais são os objetivos quando a gente está pensando em educação? A gente está num barco, certo? Está mirando em algo para o nosso destino, para que a gente os alcance. Quais são, então, esses objetivos? Para onde esse barco se encaminha? Pensando na Colômbia, né, o que dá para, por todo esse tempo de experiência de educação de surdos, a gente vai repetir a mesma forma de educação por esse tempo todo, ou a gente vai parar para pensar naquelas questões que ainda precisam ser mudadas, ou que direcionamentos que a gente pode ter para melhorar esse tipo de educação? Acho que também é um dos questionamentos que eu deixo aqui para iniciar essa palestra. E também sobre educar para refletir a nós mesmos. Como que a educação nos favorece cognitivamente, como que essa educação nos favorece em todos os âmbitos da nossa vida. Eu vou falar um pouquinho a respeito da educação da Colômbia, mas com esses questionamentos em mente, tá certo? Pode passar, por favor? Não, anteriormente. Eu vou falar um pouquinho a respeito do panorama da conjuntura atual da Colômbia. Nós temos 48 milhões de habitantes, é a população dos dias de hoje na Colômbia, entre surdos e ouvintes. Só que a gente tem uma diferença de gênero. Nós temos 51% dessa população composta por mulheres e 48% composto por homens.
Então, veja bem, nós temos uma quantidade maior de mulheres neste país. E aí, pensando num recorte desses 48 milhões, olhando especificamente para as pessoas surdas, para os habitantes surdos colombianos, sejam eles sinalizadores, sejam eles surdos oralizados, a gente tem uma média de 554 mil pessoas surdas. Antes eu havia falado, né, a respeito da quantidade de pessoas e como a gente mensura isso. Mas a gente tem uma dificuldade. A Elisângela, aliás, anteriormente tinha falado com relação a essa coleta de informações específicas. Então é uma aproximação. Assim como acontece no Brasil, essa dificuldade de coleta de informações a respeito dessas pessoas, dessa população, a gente tem uma estimativa porque não é nada muito preciso, não tem como a gente precisar. Foi feita uma pesquisa muito extensa na Colômbia para que a gente conseguisse chegar ao número de pessoas que utilizavam língua de sinais colombiana para se comunicar. E aí a gente tem que 46% desses surdos colombianos utilizam a língua de sinais colombiana e 37% deles são pessoas que não utilizam nenhuma língua de sinais. Elas ou oralizam ou utilizam outra forma de comunicação. Ou seja, a educação colombiana, trazendo a minha questão de experiência na área educacional por todo o país, pensando em educação bilíngue para indígenas, para as pessoas surdas, para a população da Colômbia, pensando que a Colômbia é um país multilingüe. Ou seja, a gente tem várias etnias que se utilizam de várias línguas, inclusive as etnias da população indígena ali presente no país, que precisam trabalhar algumas questões, mas que vão apresentar uma variação dialetal gigantesca por conta dessa região da Colômbia. Em marrom escuro, aqui é o mapa da Colômbia, tá? Esse tracejado. Meu país, meu país materno, mas eu quero que vocês vejam que no mapa as partes em marrom escuro, mais escuro, representam as regiões da Colômbia onde tem um número maior de surdos sinalizantes. Em marrom mais claro, é onde a população de surdos aparece em menor densidade. Ou seja, nos extremos, na periferia do país, a gente tem uma dificuldade de coleta de dados, então a gente não consegue também afirmar com precisão, né, a densidade da população de surdos nessas regiões. Ou seja, pesquisas precisam continuar sendo feitas para a gente tentar chegar numa estimativa que mais se aproxime da realidade. Eu sou de Bogotá, que está bem no centro ali da Colômbia. É uma cidade onde a gente tem uma alta densidade de uma população surda sinalizante e que se pretende ser bilíngue. As escolas na Colômbia, a gente apresenta as duas modalidades de educação, tanto escolas inclusivas quanto escolas bilíngues, tais quais eu vi que se assemelha ao Brasil, só que esse processo inclusivo é um pouco diferente, porque existe uma atenção específica para esse aluno surdo, pensando em todas as estratégias de ensino, inclusive a didática de ensino para esse aluno, tal qual acontece nas escolas bilíngues, onde os alunos são todos sinalizadores, as mesmas estratégias, a mesma questão de sinalização acontecem nessas modalidades, tanto nas escolas bilíngues quanto nas escolas inclusive. Então, eu trouxe aqui esse mapa para que vocês tenham uma ideia de como é a territorialidade e a densidade da população de surdos na Colômbia. A gente tem uma variação, né, da quantidade de alunos presentes em todas as etapas da escolarização, né, desses alunos na Colômbia.
E a gente precisa também apresentar para essas famílias como é que acontece essa educação das pessoas surdas, para que eles consigam escolher o melhor lugar possível para alocar os seus filhos nesse processo de escolarização. Aí eu pergunto que como é que funciona essa questão de educação bilíngue para educação inclusiva? Então, a gente trabalha essas questões com os pais dos alunos surdos na Colômbia, entendendo que a educação bilíngue, ela trabalha concomitante com a educação inclusiva nesse país. Porque as necessidades específicas desses alunos surdos são ofertadas independente da modalidade de ensino em que eles estejam presentes. As estratégias de ensino também, as estratégias pedagógicas que são trabalhadas com esses alunos, são pensadas individualmente nos alunos que estão na modalidade da educação inclusiva, tal qual acontece com os alunos que estão na modalidade de educação especial. Tá claro até aqui? Vocês estão me entendendo? Ó, obrigado pela assistência de vocês. Então eu trago aqui alguns dados da porcentagem de alunos nas etapas de escolarização na Colômbia, né? A Colômbia, ela tem uma questão muito grande tentando contemplar e atender todos os estudantes, todas as crianças nesse processo de escolarização, para que eles se encaixem nessas etapas, né, de escolarização. É importante procurar onde existe uma questão de procura ativa dessas crianças surdas que não estão integradas ao sistema de ensino, que não são partícipes do sistema de ensino, porque também existe um desencontro de informações ao buscarmos essas crianças surdas que estão em fase de escolarização, né? Existe um esforço muito grande para tentar encontrar essas crianças que estão espalhadas por todo o país. Eu estou tentando lembrar agora das etapas. Essas etapas de educação básica contém bastante alunos, olhem só, 417, pensando que todos eles estão tanto em ambas as modalidades, né? Tanto na modalidade de educação inclusiva existe professores surdos e professores ouvintes atuando com esses alunos, e que trabalham em pé de igualdade, sabendo que ambos têm o mesmo estatuto no processo de escolarização nessa modalidade de ensino. E isso também acontece na outra modalidade, na modalidade de educação bilíngue. Então esses são os dados da quantidade de alunos presentes nesse processo nessas etapas de escolarização. Aqui também na educação básica secundária, onde há um movimento também e que estão todas interligadas. Na educação básica secundária, nós temos professores surdos, mas nós também temos intérpretes para aulas tais quais química, matemáticas, diferentes disciplinas. Tem professores sinalizantes em pé de igualdade com os alunos ouvintes. Então, quando se existe professores surdos para que ministrem aulas em língua de sinais, isso é feito. Quando não, tem a presença de intérpretes em sala de aula. A gente também tem EJA, essa outra modalidade de escolarização, porque o que acaba acontecendo na Colômbia é que a gente tem muitas pessoas espalhadas por comunidades rurais. E elas acabam não sendo escolarizadas durante esse período, essa fase de escolarização, e elas não podem ser negligenciadas. Inclusive porque elas precisam ter uma estrutura primordial que vai ser a apresentação de língua de sinais, porque afinal de contas elas não podem ingressar no sistema de ensino não sendo desprovidas de um idioma formal para poderem estudar. Então,
O EJA, ele é uma questão extremamente importante, a gente tem bastante gente, a gente tem uma porcentagem alta, 15% dos alunos do sistema de ensino fazem parte dessa modalidade, e eles têm um preparo para poder ingressar na escola. Existia um paradigma anterior aos povos indígenas, inclusive aos surdos, que faziam parte dessas populações indígenas, que vem sendo mudado, dando um atendimento para essa população. Uma vez terminada o ensino médio, nós temos também o número de alunos no ensino superior, nessa outra etapa de escolarização, que compõe 3,8% dos alunos que estão nesse sistema de ensino. Isso é extremamente importante, porque a gente vê que vem crescendo ultimamente o número de alunos surdos que ingressam no ensino superior. Vocês têm aqui Letras Libras, um dos cursos, mas existem professores voltados mais para a educação infantil do que qualquer outra coisa. Eu vejo a quantidade de pessoas aqui que tem cursando Letras Libras, ou isso não acontece na Colômbia. E aí, esses são alguns dos dados, para que vocês tenham um panorama da educação de surdos na Colômbia. Pode passar, por favor. Na Colômbia, nós temos algumas influências para a educação de surdos, né? Uma delas é o uso da língua de sinais colombiana em todas as etapas, porque a gente sabe que é essa língua de sinais, é a língua de sinais que vai favorecer o desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Uma outra influência é que a maneira como os surdos são vistos, a perspectiva, a concepção de surdez que influencia nessa educação de surdos. É o respeito pela comunidade surda e ser olhada como uma minoria linguística. Também, uma outra questão é que quando nós falamos sobre surdos, a gente precisa olhar para os nossos pares. Saber quem que é esse indivíduo, quem que é essa pessoa. Porque saber quem é esse indivíduo vai influenciar na maneira como ele é educado. A educação, ela serve para quê? Ela é educação para quê? Sem que a gente pense que a gente está educando um indivíduo. Então, há necessidade de que é o que acontece na Colômbia, que o que influencia a educação de surdos é olhar para esse indivíduo e entender das suas reais necessidades. A gente sabe que a educação serve para a vida. Todos nós aqui presentes fomos educados para a vida. Nós nos educamos ao longo da vida, né? A educação, ela é feita ao longo da vida. Não existe em nenhum momento, nenhuma etapa de nossas vidas onde nós paramos de ser educados. Desde pequenininhos até quando nós viermos a falecer, nós estaremos sendo educados. Então são essas reflexões que influenciam todas as etapas da escolarização das crianças surdas para que a gente consiga, dessa forma, pensar em que educação nós queremos. A educação na Colômbia, ela pensa nesses fatores para levar em consideração como nós podemos pensar nessas crianças surdas. Mas se lembrem que eu tinha usado essa metáfora do barco, onde estamos todos no mesmo barco tentando alcançar um objetivo, mas às vezes alguns problemas de percurso acabam acontecendo, né? Algum furo ou uma tempestade que começa a colocar o barco do rumo, podendo vir a naufragar. Então a gente tem que pensar também, e eu vou explicar agora para vocês quais são esses problemas que podem sobrevir durante esse percurso para o qual a gente se destina. Uma das questões que caracteriza os problemas na Colômbia é a não identificação de crianças surdas para que a gente consiga agrupá-las. E para que isso acontecer é muito complicado. A Colômbia é um país com relevo muito acidentado, então
imagine o deslocamento para que a gente consiga encontrar essas crianças surdas que estão espalhadas por todo o território, né? No território rural, crianças que são de comunidades indígenas. É complicado essa questão de identificação. As famílias, elas não têm nenhum tipo também de conhecimento a respeito de seus filhos ao saberem que eles são surdos. Então essa é uma questão também muito complicada, da mesma forma que acontece no Brasil. Essas crianças surdas, elas não têm nenhum tipo de estimulação na infância. Elas acabam estando desprovidas de qualquer input linguístico, e aí elas vão só adquirir língua de sinais, adquirir uma língua quando elas ingressarem na escola. Então essa também é uma questão presente na Colômbia. E entendendo que a língua de sinais colombiana, ela tem um estatuto no país extremamente elevado. O estatuto dela é tal qual das línguas orais. Então, na educação básica, a gente tem uma questão também da formação desses profissionais que atuarão na educação de surdos. Porque esses profissionais, eles estão focados apenas no idioma, só que eles precisam entender que eles necessitam de uma prática pedagógica, didático-pedagógica, para poder atuar com essas crianças. Porque o ensino, a educação de surdos, não quer dizer só ter a língua de sinais, ou só a utilização da língua de sinais como língua de instrução. A gente sabe da importância, só que como que eles vão aprender? A gente precisa de estratégias didático-pedagógicas para o ensino dessas crianças. Os alunos, eles vão aprender, e de que forma eles vão aprender? A gente sabe da importância da língua de sinais, mas ela está atrelada a quê? Atrelada a uma prática pedagógica, a estratégias didáticas que vão favorecer. Então, é a união de ambas as coisas, é a utilização da língua, mas essa língua tendo estratégias didático-pedagógicas para poder ensinar essas crianças. E pensar que não é restrito à esfera acadêmica. A gente tem que entender que a educação é educação para a vida. É uma educação para que essas crianças vivam. É uma educação ao longo da vida. Como é que se vive? Essa é uma questão que precisa ser levada em consideração na educação de surdos. Um outro problema é um problema dessas práticas pedagógicas que são executadas na educação de surdos. Esses problemas que precisam ser resolvidos são deixados de lado porque as pessoas acabam não pensando nessas estratégias a serem utilizadas. Uma outra questão do ensino médio são os intérpretes que se apresentam nesses espaços, que são apresentados nesse espaço. Alguns intérpretes, eles têm pouquíssimo tempo de percurso, pouquíssima experiência, e aí quando eles vão interpretar no ensino médio, eles não conseguem entender as informações para poderem serem passadas. Isso é algo que cria muita dificuldade nesse percurso. Como vai ser a atuação desse intérprete se ele não tiver esse nível de proficiência para realizar esse processo tradutório e interpretativo, que vai ser passado na língua oral para a língua de sinais? Isso é algo muito complexo que precisa ser visto. E também esses tradutores e intérpretes, às vezes esse processo tem que ser de estimulação para dar esse suporte para que esse aluno possa desenvolver também. E na Colômbia tem um movimento muito forte de liderança. Tem um problema muito forte. E isso traz muitos desafios. Porque esses problemas, como a questão das comunidades indígenas e outras questões, é muito forte em todo o território nacional. Então a gente vê que há muita dificuldade no acesso à informação. E também na questão dessas lutas, tem que ser pensado na oferta da educação bilíngue. Isso é uma luta muito forte para essa comunidade. Próximo. E inúmeros problemas, eles desaparecem de que maneira? Essas experiências
como foi falado, a questão do barco, a escola é como se fosse um barco. As pessoas não podem ficar apenas no espaço restrito da sua escola. É importante olhar o que acontece também nos outros barcos e o que está ao redor. Por isso, é importante pensar nas associações. A associação, ela tem que lutar por direitos, pelos direitos desses cidadãos. Isso como se fosse um barco. A educação é esse barco, mas o que está em volta dela? O que dá esse suporte? Então é necessário que as associações possam auxiliar o processo de luta por parte da esfera educacional e pensar primordialmente na educação. Porque se a questão da educação ficar restrita à escola, a escola sozinha não vai dar conta. E temos também o Instituto Nacional para Surdos da Colômbia, que é um instituto parecido com o INES. Mas não tem alunos. Ele pensa nas questões das práticas pedagógicas e o que é necessário. Então eu tenho já experiência nessa instituição e a gente pensa em como vai oferecer, como criar essas interfaces com as unidades escolares. Como foi falado anteriormente, não somos um barco sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio de forma colaborativa, como se fosse... Viram aquela imagem? Como o Ministério da Educação foi mencionado anteriormente, o farol é como se fosse o Ministério da Educação. A gente tem uma proposta e é importante que as secretarias de educação, lá temos diversas secretarias. São 95 secretarias de educação espalhadas por todo o território nacional que trabalham de forma articulada. E perceber tudo isso é fundamental para a educação bilíngue e também para a educação inclusiva. E é fundamental pensar nesse aspecto para alavancar a educação de surdos. Próximo slide. Próximo slide. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Faltam 7. O slide, por favor. Peço desculpas. Slide. O slide, não, a gente vai conseguir. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu vou continuar aqui dando prosseguimento, só para eu conseguir lembrar. Os nossos direitos, eles precisam ser respeitados. E eles vão ser assegurados pelo governo. Vamos espetar ali alguns dados do meu slide. A gente tem um decreto que foi instituído, um decreto na Colômbia que foi instituído, que oferta para o Instituto Nacional de Surdos para Surdos na Colômbia que ele consiga trabalhar questões articuladas com a associação, com o Ministério da Educação, trabalhando com as famílias e fazendo com que essa rede de apoio favoreça a educação de qualidade para os alunos surdos na Colômbia. Ou seja, a gente tem um decreto que foi instituído recentemente favorecendo essa rede de apoio para o ensino de excelência, para a qualidade de ensino. A gente tem vários estados na Colômbia e todos eles trabalham integrado. Então, pensando que no Brasil, algo assim poderia ser feito também, né? Pensando na variação que a gente tem e os diferentes atores que podem atuar como rede de apoio para favorecer a educação de surdos na Colômbia. Em Florianópolis, eu aprendo de uma forma diferente do que eu aprendo no Rio, por exemplo. Eu tenho um modelo bilíngue diferente do modelo que acontece no Rio de Janeiro. Eu vou ter uma desconexão no território. É importante que a gente trabalhe em conjunto. Essa rede de apoio, inclusive num país com dimensões continentais tais quais o Brasil, algo desse tipo precisa ser feito. A gente não vai conseguir ter o slide, é isso? Eu precisava dele porque ele é meu apoio, né? Ele é meu suporte para a palestra. Não tem como vocês transmitirem, por favor? Esperem só um minutinho, por favor, que eu vou dar uma olhada no meu celular para poder acompanhar minha palestra.
Caralho, alguém avisa, né? Eles Eles... ficam lutando, eu acho. Mas que deu precisa ruim. avisar, falar que deu problema, né? Que Eles sabem, horrível. mas tá. Não sabe, mas avisa Não, o eles pessoal, sabem que tá desculpa. problema, eles vão Não, tentar- eu sei, tá. avisa. Ah, tá. No Instituto no Instituto para Educação de Surdos na Colômbia, a gente tem vários tipos de informativos, de materiais que eu gostaria de mostrar agora, mas como eu estou sem minha apresentação, a gente tem uma plataforma onde são divulgadas inúmeras informações de estratégias pedagógicas, de estratégias didático-pedagógicas que podem ser oferecidas de apoio para os professores e para os alunos. E a gente também tem algumas transmissões ao vivo que acontecem, onde os alunos podem fazer questionamentos àqueles professores que estão passando conteúdos nessa plataforma e para poder entender e sanar suas dúvidas. É uma experiência extremamente interessante e positiva que acontece na Colômbia. E o Brasil pode fazer da mesma forma, porque o que acontece é que tem muita informação passiva que é passada e não tem nenhum tipo de interação. Só que a educação, ela é feita numa via de mão dupla. E pensar que tanto o professor quanto o aluno precisam estar interagindo nesse processo de ensino-aprendizagem. Nossa, bichou tudo, né? Bichou até o closed caption. Na Colômbia, a gente tem a língua espanhola e os alunos eles acabam por fazer um exame nacional ao findar o ensino médio. Um pouco parecido com o que acontece aqui no Brasil com o Enem. Existem várias perguntas, eu acho que tem 250 perguntas que são feitas para poder resgatar aquilo que foi ensinado durante todo esse período do processo de escolarização. O que acontece é que os alunos surdos vinham com um processo de fracasso, porque afinal de contas a educação para esses alunos era um pouco parca, mas a gente não sabe se o que acontecia era a língua de sinais que era utilizada pelos professores era uma língua de sinais um tanto quanto deficitária, ou as estratégias pedagógicas faziam com que não eram alcançados esses alunos, para que eles aprendessem os conteúdos ali expostos. Então, o que foi feito foi ter a tradução desse exame nacional para a língua de sinais colombiana, para que a gente conseguisse dessa forma alcançar todos os alunos. Uma outra coisa que acontece com esse instituto é trabalhar questões para minimizar os efeitos da variação na produção de materiais. Sabendo que a língua não é estanque, ela vai ter uma produção de materiais por uma produção de variantes, né, com o passar do tempo, mas serve para poder balizar algumas decisões da produção de materiais didático-pedagógicos. Bem, eu falei da resolução de alguns problemas, né, de algumas questões e como que eles foram solucionados na Colômbia, mas a gente também tem algumas perspectivas futuras, né, ainda o que há de ser feito ou coisas que a gente se encaminha. Né? Eu vejo, por exemplo, que no Brasil existem pesquisas que são muito desconectadas. A gente precisa tentar fazer com que os surdos, os pesquisadores surdos e as pesquisas que são feitas voltadas para a educação de surdos, elas estejam conectadas, que exista uma rede de conexões para que as pessoas consigam trabalhar em conjunto, né? É importante que a gente reflita e que vocês reflitam como também vocês podem melhorar essas questões que dizem respeito à educação bilíngue para surdos. É importante que a gente pense nesse processo em conjunto. Eu estou quase terminando. E aí vocês se lembram do barquinho onde todos nós estávamos, né? E que eu tinha feito perguntas, mas vocês nem ligaram para as perguntas que eu tinha feito. As perguntas que eu fiz, eu espero que vocês tenham refletido com o passar da minha palestra, para que vocês entendam que aqui vocês têm professores, linguistas, psicólogos, nós temos os mais diferentes profissionais que precisam trabalhar em conjunto e que levem em consideração essas perguntas, esses questionamentos que eu fiz, porque a nossa vida depende da educação, né? E a educação é para o longo da vida. Tá certo?
Então agora a gente conseguiu os slides para poder ajudá-los. Espera só um pouquinho, eu tinha falado a respeito do decreto, lembra? Esse é o número do decreto 1421. Um decreto extremamente importante que interligou esses setores governamentais, esse movimento feito pelas associações de surdos foi atendido pelo governo local, aonde todos nós estamos no mesmo barco, porque eu não vou conseguir trabalhar sozinho em prol da educação, e uma única escola não consegue trabalhar sozinha. A gente precisa de uma rede de apoio, e isso foi instituída pelo governo da Colômbia para que a gente consiga trabalhar e mirar nesses objetivos que são uma educação de qualidade, né? Eu espero que essas informações ajudem para que vocês também pensem em políticas públicas voltadas para a educação e consigam entender o quanto essa rede de apoio é importante para a gente fomentar a educação bilíngue para que ela melhore. Pode passar. Volta um pouquinho. Lembra que eu tinha falado a respeito do Instituto, que é um pouco semelhante ao surdo, ao INES, e que também acontecem algumas interações através de lives, é nessa plataforma. Nessa plataforma onde os estudantes eles conseguem interagir, porque não é nada estático. O que acontece é sempre uma questão de subir esse tipo de vídeos e de ter esse tipo de material onde as pessoas ficam privadas de sanarem suas dúvidas. Mas lembrar que o processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla e a gente precisa ter esse tipo de interação. Aqui, eu exemplificando também a prova que foi traduzida do espanhol para a língua de sinais colombiana, né? Para que algumas pessoas, por exemplo, também é legendado para aqueles que são ensurdecidos, que se utilizam do espanhol. Então, as perguntas ali, elas são feitas e as pessoas podem respondê-las. Para que eu estive nesse processo, eu trabalhei nesse processo de tradução das questões, uma experiência extremamente enriquecedora e que ajudou muito a educação de surdos na Colômbia. E como eu tinha dito também a respeito das questões acadêmicas do processo educacional nas universidades, com relação à conceitualização de alguns termos utilizados no ambiente acadêmico. Uma vez eles tendo feitos, são produzidos vídeos tais quais esses, para conceitualização dos termos que são utilizados. Pode passar, por favor? Pode passar, eu já havia explicado anteriormente sobre a solução de alguns problemas e quais são as perspectivas futuras que nós temos na Colômbia, que é principalmente ter os ouvintes como parceiros, trabalharmos em conjuntos nas pesquisas voltadas à educação, e pensar do que é importante para as nossas vidas. A educação, as pesquisas servem para melhorar as nossas vidas. E aí eu termino com essas reflexões que eu tinha apresentado no começo. Eu trouxe a minha experiência do que acontece na Colômbia. Eu sei que algumas questões podem favorecer e ajudá-los nesse processo também de educação dos surdos, porque a gente a gente tem as mesmas questões que vocês têm aqui no Brasil, na Colômbia. Com relação ao preconceito, com relação a essa questão de educação, a gente tem que trabalhar em conjunto. E aí eu pergunto a vocês, essas perguntas que eu fiz, eu espero que vocês as guardem, reflitam, para que a gente consiga trabalhar em prol de uma educação de surdos de qualidade aqui no Brasil. Muito, muito, muito obrigada.